Olá pessoal, nós estamos aqui agora com o nosso terceiro vídeo, né? E como eu prometi a vocês, esse vídeo vai falar um pouco sobre depressão pós-parto. E vocês, quem está me acompanhando, já assistiu o segundo vídeo, né? O vídeo anterior a esse, que a gente falou sobre depressão. O vídeo foi um pouco longo, um pouco extenso, gente, porque tinha muitas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. E eu achei necessário que vocês soubessem. Mas antes da gente continuar, deixa eu avisar vocês que eu estou gravando ao ar livre. Eu resolvi gravar ao ar livre hoje para relaxar um pouco. E para vocês que estão aí do outro lado relaxarem um pouco também. Só que vai sair alguns barulhinhos indesejados. Vocês já estão escutando, né? Barulho de cachorro aqui, vai passar um carro ali. Mas tem nada não, faz parte. Vocês sabiam que ao ar livre em inglês é outdoor, né? Out, todo mundo sabe que é fora, door, todo mundo sabe que é porta, mas nem todo mundo sabe que outdoor significa ao ar livre. Por isso estamos aqui outdoor. E o que é que eu gostaria de pedir? Já gostei aí de vocês embaixo no vídeo. Começar já dando um gostei. E no final, se não gostarem, aí vocês desmarcam, tá certo? Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Nessa primeira parte que eu estou falando com vocês agora, eu vou falar um pouco sobre como a gente reconhece uma mãe com depressão pós-parto, ou talvez não como reconhecer, mas que sinais ela vai apresentar. Então, pelo que eu conheço de mim, eu mesma me diagnostiquei, tá, com depressão pós-parto nas duas vezes, dos meus dois partos. Eu consegui chegar a essa conclusão, né, de acordo com as coisas que eu já pesquisei, de acordo com as coisas que eu já estudei, das avaliações que eu já fiz de mim mesma e das outras pessoas. Mas não existe assim uma regra, gente. Pode uma mãe que nunca teve depressão na vida pode ter depressão pós-parto. E também a que já teve antes mesmo da gravidez, em algum momento da vida, pode ser que tenha depressão pós-parto. E se já teve uma vez na primeira gravidez, pode ser que tenha na segunda também, as chances são maiores, tá? E eu vou dizer para vocês algumas coisas que eu senti, algumas coisas que eu passei, para que vocês saibam mais ou menos como é a depressão pós-parto. E depois eu vou contar algumas coisas possíveis, tá? Eu vou contar algumas coisas aqui, mas não quer dizer que aconteceu comigo não, tá bom? Eu percebi que eu tive depressão pós-parto porque a minha tristeza, ela durou muito tempo, durou coisa de mais de um ano com cada filho, coisa de mais de um ano. E eu percebi que nesse período eu tinha muita dificuldade de concentração, não conseguia concentrar numa conversa com uma pessoa. Se a pessoa tava falando alguma coisa, eu viajava, ficava pensando em outra coisa, não entendia muito bem o que a pessoa tava falando. Era fosse para assistir uma aula, uma palestra, um filme, não tinha concentração. Faltava muita concentração para prestar atenção nessas coisas. E tudo começou na primeira semana, né? Que a gente chegou na maternidade e bateu aquele pânico, aquele medo, aquela sensação de que eu não ia conseguir, que era um trabalho difícil demais, que eu não tinha capacidade, que era muita responsabilidade. Então, na primeira vez, eu senti esse pânico, esse medo, mas para mim, o que me ajudou foi que eu sabia que tinha pessoas ao meu lado para me ajudar. Tinha o meu esposo, minha mãe, minha irmã. No segundo filho, veio o mesmo medo. Com a mesma primeira semana de vida do bebê, veio o mesmo medo. Só que eu pensei o seguinte: opa, eu já senti isso, e eu sei que eu vou conseguir. Se eu conseguir da primeira vez, eu consigo da segunda. E o meu medo da segunda foi pior ainda, porque eu pensava, agora são dois. Não é mais um, né? São dois para eu tomar conta. Tem que dividir a atenção. E tive alguns momentos, né, que eu chorava muito, né? Chorava muito, ficava muito estressada, muito irritada. Uma coisa curiosa que eu nunca vi ninguém falar, mas que aconteceu comigo, eu acho que foi um sintoma, nas duas vezes é que quando o telefone tocava, eu ficava muito irritada. Então eu não queria que ninguém me ligasse, não queria que ninguém telefonasse pra mim, que eu ficava muito irritada. Então, lembrando que assim como a gente viu no vídeo de depressão, no vídeo 2, que a depressão está mais ligada ao interno, aos hormônios da pessoa, as mudanças químicas, físicas do corpo.
Então, na depressão pós-parto não é diferente, né? A causa da depressão, que causa muitas vezes a depressão, são essas transformações que acontecem no corpo da mãe. Todas essas mudanças hormonais, que era um tipo de hormônio na gravidez, na gestação, né? Quando nasce, as taxas de hormônio mudam, já são novos hormônios que são mais produzidos em maior quantidade. Então, tudo isso mexe com o emocional da mulher e causa esses pequenos transtornos, não é? E outra característica que eu tinha nela, de ficar irritada, chorando, do pânico que eu tive, o medo que tinha de não tomar conta, foi também aquela preocupação excessiva com a criança, não é? Aquela preocupação tipo de achar que alguma coisa ia acontecer com ele, que se eu não tomasse cuidado, ele ia se sufocar à noite, e ele ia sufocar com leite, sufocar no lençol. Então foi uma preocupação excessiva, né, que causou e causa um estresse grande na mãe. Fora que todo recém-nascido ele requer uma atenção, muitas vezes a mãe tem que estar levantando para ir no banheiro, levantando para ir limpar, levantando para trocar uma roupa que sujou, quando toma mamadeira, levanta para fazer a mamadeira. Então são muitos senta e levanta, deita e levanta que a mãe tem, que causa um determinado estresse. E principalmente causa um estresse maior também quando a criança chora, e muitas vezes chora sem motivo aparente. Mas a gente sabe que a criança chora por vários motivos, né? Chora porque tá com fome, chora porque fez cocô, chora por vários motivos, inclusive por nada. Eu percebi que muitas mães atribuem o choro dos filhos à cólica, né? Porque a criança chora muito e é cólica. Eu não acredito que sejam tantas cólicas assim, não é? Porque eu lembro que no meu mais velho, eu achava que era cólica, fiz uma coisa, fiz outra, dei antigases e deixar, que é o que o pessoal dizia, faz isso, faz aquilo outro, leva no médico, e a criança continua chorando. Sabe o que ele queria? Eu queria peito. Quando eu descobri isso, pelo menos os meus 2 meninos, tinha momentos que eles não queriam nada, só queriam peito. E passava horas no peito, né? Isso causa um estresse também na mãe, né? Causa um cansaço, uma fadiga. E tudo isso aumenta a depressão, não é? Então, mas o que acontece também com outras mães, que não foi o meu caso, né? Tem mães que não conseguem ficar com a criança no braço, se irrita por causa do choro da criança, né? Tem mães que, infelizmente, né, acaba fazendo algum mal à criança, coisa que eu não vou entrar em detalhes, né? Acaba fazendo algum mal, acaba até tirando a vida da criança, porque o nível, né, de estresse, de depressão chega a um nível tão extremo que acaba tomando uma atitude drástica naquele desespero, naquela ânsia de querer acabar com aquilo, que muitas vezes o que irrita mais a mãe é o choro da criança. Então, muitas vezes, a maioria que eu já percebi, né, pelo que eu já vi, quando a mãe faz alguma coisa com o filho, alguma maldade com o filho, é porque a criança estava chorando muito, né, e a mãe não consegue conter aquele choro e acaba fazendo uma maldade. Eu ouvi uma história, né, de um senhor me contou uma vez sobre a esposa dele, que inclusive na época ele me contou já era ex-esposa. O mais novo já tinha 15 anos. E a esposa dele, né, com o nascimento do primeiro filho foi tudo bem, ela amava muito o filho, tratava bem, mas já com o nascimento do segundo, ela não conseguia tratar o menino bem, dizia que era uma peste, que só atrapalhava, às vezes tinha vontade de jogar o menino da escada. Só que eles não perceberam que tudo isso indicava que eram sintomas de depressão pós-parto. E deixaram, e os anos foram se passando, e aquela mãe nunca demonstrou amor pelo filho, né? O filho tem 15, 16 anos hoje em dia, mas sente que nunca foi amado pela mãe.
né? Mesmo que a mãe diga que ama ele, mas ele percebe uma diferença no tratamento entre um filho e outro. Ele percebe que a mãe trata ele diferente do irmão dele. Então, existem muitas características que mostram que a mãe está com depressão pós-parto. E uma coisa que pode acontecer muito também é de a mãe, ela ouvir, né, aquelas vozinhas, né, do mal, dizendo que, não, além de dizer que não vai conseguir cuidar do filho, aquelas vozinhas, aqueles sentimentos de que não vai ter capacidade, de que ele vai morrer, ou de que seria bom que ele morresse, porque ele atrapalha muito. Coisas desse tipo, né? Sentimentos que na depressão comum autodestrutivos, esses sentimentos na depressão pós-parto são destrutivos em relação à criança. Ou medo excessivo de que algo aconteça com a criança, ou em casos extremos, tá, gente? Que isso é bem assim, são poucos, não é comum, em que seria bom que a criança morresse, que se a criança morresse, resolveria todos os problemas. Pode até ouvir vozes, né? Ah, joga ele da escada, como já aconteceu com a mãe da outra criança, né? Faz isso com ele e tal. Então, são sentimentos que nós devemos estar sempre atentos a eles. Uma vez eu estava numa livraria, né, dando uma olhada em alguns livros, folheando alguns livros, e folheei um livro sobre bebês. E nesse livro, infelizmente, eu não anotei a referência, mas nesse livro dizia que os bebês têm seu momento de tédio. Tem uns momentos que eles estão entediados, e geralmente é no final da tarde, que eles ficam irritados e por isso que eles choram muito, sem motivo aparente. Então, realmente, a mãe tem que se conscientizar também que o bebê tem esses momentos em que eles estão entediados e que por isso pode estar chorando muito. A mãe pode ter vontade também de dar o bebê por achar que não tem capacidade de cuidar, pode achar que outra pessoa merece mais do que ela cuidar do bebê, ficar com o bebê. E muitas vezes a mãe também pode se perguntar: poxa, por que eu não gosto do meu filho? Né? Por que eu não amo ele como eu deveria amar? Por que eu não tenho esse sentimento materno que eu tenho por ele? Né? E então, no próximo vídeo, que vai ser o vídeo 4, vai ser a segunda parte desse vídeo, eu vou falar para vocês o que a mãe pode fazer para vencer isso e que ela realmente consegue vencer esses sentimentos, esses pensamentos e desenvolver e descobrir, na verdade não desenvolver, porque o amor a mãe já tem, só que ela não descobriu ainda, essas mães que acham que não gostam dos filhos. Então elas vão descobrir a existência desses sentimentos, como eu vou dar essas sugestões. E também de como deve preparar-se antes, já começar a preparação antes do nascimento da criança. A preparação para minimizar esses sofrimentos que possam surgir, que podem surgir nessa fase difícil da vida da mãe. Então, pessoal, aguardo vocês lá no próximo vídeo, tá bom? A parte 2 de depressão pós-parto.